Pontualmente, 8 da noite, vamos iniciar mais uma live JQC. Vocês que estiveram aqui há 14 dias com JB Medeiros, o autor das biografias festejadas de Belchior e Raul Seixas. Seguimos na pegada hoje da cultura. Hoje aqui com a cameo appearance das minhas filhas. Aparece aí, Dudu. A Dudu e a Vitória, que estabelecem aqui a técnica. Olá, Tarsila, vamos ver aqui se o Massinha já entrou. A gente vai estar falando hoje com o dramaturgo Sérgio Roveri. Sérgio Roveri, que é autor de mais de 20 peças, algumas, sim, ele já está aqui, vamos chamá-lo. Boa live. Obrigado. Jair e Tarsila. Entrando. Boa noite. E aí, Paulo, tudo bom, querido? Tudo bem? Me ouve bem? Como é que tá aí? Te ouço bem. O celular fica nessa posição mesmo ou eu deito? Fica nessa posição. Acho que, tá ok? Eu tô vendo só teu rosto aí, mas acho que tudo bem, porque a gente vai ficar cortado mesmo, né? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Agora tá quase num plano americano. Eu estou Opa. degolado aqui. Ah, tá bom, ó. Acho que assim ficou um pouquinho melhor ainda. Tá, eu estava te apresentando aqui para os poucos gatos pingados que estão conosco nesse momento. Você trabalhou comigo no Jornal da Tarde, circa anos 90. Você teve ainda tem uma longa carreira no jornalismo, mas a partir, se não me engano, dos anos 2000, você começa a sua carreira de dramaturgo, hoje já com mais de 20 peças no currículo. É isso? É isso. Quando eu comecei a escrever para teatro, Paulo, eu ainda estava no Jornal da Tarde. Se não me engano, puxa vida, a gente está falando de algo que ocorreu há 20 anos quase, né? Ainda nesse século, né? Verdade, não é tão longe assim, então, estamos no mesmo século. Não, eu acho que foi por volta de 2001, 2002, mais ou menos. Eu estava lá trabalhando na editoria de variedades, né, do Jornal da Tarde e tal, mas eu já estava sentindo alguma coisa assim que só o jornalismo, aquele jornalismo diário, da reportagem ou da edição, já não estava me satisfazendo muito, sabe? Eu queria tentar alguma outra coisa, eu já estava há mais de 10 anos no Jornal da Tarde e tal, e daí eu pensei em fazer roteiro, né? Fazer roteiro para cinema. E fui fazer um curso de roteiro, que foi meu primeiro estudo assim fora do jornalismo mesmo, né? Fui fazer um curso de roteiro na SPM, fiz o curso. O trabalho de conclusão era um roteiro de um curta, né? De um curta bem curtinho mesmo, 3, 4 minutos. Fiz, entreguei e tal, mas eu achei que não era aquilo que eu estava procurando no momento, sabe? Eu achei que não era o cinema, não. Embora eu sempre tenha gostado muito de cinema, muito, muito, eu achei que não era o cinema. Daí, um tempo depois, eu fui fazer um curso de dramaturgia no Centro Cultural São Paulo, né? Que foi um curso ótimo, que infelizmente só teve uma edição. Eram os professores da ECA e da EAD que foram dar esse curso lá. Tinha até uma provinha de seleção, né? E a prova de seleção era você enviar um texto de ficção. E tinha acabado de rolar o atentado do 11 de setembro. Sim. Então eu fiz um texto de ficção que era a história de um cara que ele trabalhava nas Torres Gêmeas, e ele estava indo trabalhar, faltando assim 3 ou 4 quadras para ele chegar lá, houve o ataque, as Torres Gêmeas desabaram, tal, e ele achou que aquilo era um sinal de que ele precisava mudar de vida. E daí ele some, ele vai embora, ele abandona a mulher, ele não avisa ninguém, é dado como morto e vai tentar a vida em outro lugar. E esse conto foi aceito, e eu fiz esse curso lá, um curso relativamente extenso, 4 meses.
E depois daí não parei mais. Quer dizer, daí eu achei que eu tinha encontrado uma linguagem, enfim, tinha encontrado alguma coisa na qual eu queria trabalhar mesmo. Eu queria começar justamente daí, uma pergunta muito básica. Saber o que difere um texto dramatúrgico, um texto de teatro, para, por exemplo, um roteiro de cinema para um conto. Você tem que ter uma força maior nos diálogos, porque o que você escreve é para teatro. Olha, pois são umas sutilezas. Eu nem diria que são sutilezas, porque eu acho que é bem mais do que sutileza. São umas abordagens muito diferentes. A primeira vez, depois, com o tempo, eu acabei indo fazer roteiro para cinema, fiz seriado, tal. Agora, o roteiro, na minha opinião, é uma estrutura muito difícil. É muito difícil. Não que escrever uma peça seja uma facilidade, mas assim, roteiro para cinema é uma coisa impressionante. O grau de dificuldade e é uma coisa engraçada, porque assim a gente está acostumado a ir no cinema desde sempre, desde moleque. A gente vai, acho que todo mundo vai no cinema. Eu acho que Isso. eu acho que a experiência com o cinema, tô falando do ponto de vista do público, né? A experiência com o cinema é muito maior, muito mais presente do que a experiência com o teatro. Especialmente para as novas gerações, imagino. Especialmente para as novas gerações. É muito difícil você ter um blockbuster no teatro, né? Aparece um a cada 5 anos, tal. E blockbuster no cinema, você tem 3, 2, 3, 4 por ano, né? A gente está falando isso na pré-pandemia, né? Então, quando eu fui fazer o meu primeiro roteiro para cinema, foi impressionante, assim, porque o que você percebe? O teatro, eu acho que a grande dificuldade é essa. O teatro, o que você tem no teatro para contar uma história? Você tem a palavra, né? Tudo tem que estar na ação, nos diálogos, na palavra do ator. Você no teatro você não consegue dar close, no teatro você não consegue chamar atenção para um detalhe, né? Assim, sei lá, no cinema, por exemplo, alguém entra em algum lugar. Só o fato da pessoa deixar a carteira do lado, a pessoa entra e coloca a carteira na mesa, alguma coisa na mesa. A câmera dá um close naquilo, você sabe que não é à toa. Vai ter essa carteira, seja lá o que ela colocou na mesa, vai ter um peso na história. Ela não foi trazida para o plano à toa. A gente não conta com esse recurso, né? Se um ator entra no palco e deixa uma bolsa em cima da mesa, não quer dizer nada. A menos que seja que ele deixe uma enxada, que ele deixe uma espingarda, alguma coisa muito improvável, né? Então, quando você vai, e daí, se aquela carteira, por exemplo, opa, eu tenho uma gata que está tentando aparecer aqui, ó. Opa, mostra aí, qual é o nome dela? É a Ritinha. De vez em quando ela quer participar de umas lives assim, então eu mostro aí. É uma senhorinha de 18 anos. Eu tive uma que viveu até os 19. Olha só, Morreu com 19. Você tem pelo menos mais um ano. Então, é assim, por exemplo, se você, usando esse exemplo, né? Se aquela carteira, por exemplo, no teatro, vai ter uma importância para a história, eu vou ter de falar. Eu vou falar assim, sim, você vai ter que escrever. Paulo, você voltou a usar essa carteira? Você não tinha perdido essa carteira? Qualquer coisa assim. Então, quando você vai para o cinema, você vê que uma porcentagem muito grande da história é contada pelas imagens, né? É a câmera a câmera está narrando aquilo, às vezes com uma precisão maior do que os diálogos. Mas isso não estaria próximo, por exemplo, da literatura, do romance? Então, o teatro, você diz? O teatro, você diz? Não, o cinema. E o teatro
seria talvez alguma coisa mais chapada? Olha, o problema eu acho que a grande, na minha opinião, assim, e pela minha experiência, eu saquei assim, que a grande diferença são os instrumentos que você dispõe para contar uma história, né? De vez em quando dá uma sumidinha aqui, eu tenho que bater, né? São os instrumentos que você tem para contar uma história. No teatro, o papel da palavra Uhum. é muito maior do que no cinema, né? No cinema, por exemplo, quando eu fiz um roteiro, o meu primeiro tratamento, a gente fala tratamento que seriam as versões, né? Tipo Uhum. assim, escreve, depois mexe, e depois mexe, depois mexe e tal. E uma vez eu li que existe uma média, se fossem contar assim, tipo, é uma média, o que vai ser filmado mesmo estaria por volta do 10º tratamento, sabe? O Poderoso Chefão, se não me engano, foram 23 tratamentos de roteiro, O né? cara se mata antes, né? Sim, Tem que ter um grupo de roteiristas, né? exatamente, exatamente tal. E morrendo. Então, é, meu primeiro roteiro, eu entreguei, era um roteiro de 90 páginas, 90, quase 100 páginas, que corresponderia a um filme de 90 minutos. É mais ou menos essa proporção, sabe? Assim, Uhum. uma página daria mais ou menos 1 minuto de filmagem e tal. Eu entreguei um roteiro de 90 páginas, depois que aquilo foi decupado, depois que tudo que era palavra pôde ser substituído por imagem, reduziu para 60. Quer dizer, um terço do que eu tinha escrito eram coisas que a Câmara ia dizer, sabe assim? Que eu não precisava trabalhar com aquela informação. Então, a maneira de você pensar a história que você está contando já é bem diferente, sabe? O que você tem que... as informações que você tem que acessar, as ferramentas que você tem de acessar para contar a história no cinema, na TV e no teatro, que são as três áreas onde eu já trabalhei. Na TV, pouco, cinema também pouco. Minha maior experiência é no teatro mesmo. Mas eu acho assim que escrever roteiro é uma tarefa bem difícil. Bem difícil. É matemática, eu diria. Mas que você vai continuar enfrentando entre as suas produções dramatúrgicas. Eu pretendo. Eu pretendo. Tem uma outra coisa que também é uma particularidade, assim. É mais comum no teatro você trabalhar sozinho, né? Uhum. É mais comum o autor de teatro ele trabalhar sozinho. De uns tempos para cá, isso também tá mudando, né? Tem muito o que a gente chama no teatro de trabalho colaborativo, de trabalho de grupo, que você vai escrevendo a partir de um processo. Você vai escrevendo a partir do que você vê nas salas de ensaio. Então, eu também eu já tive essa dinâmica. Acho que 3 ou 4 peças nasceram, né, da observação, de você trabalhar com os atores, trabalhar com o diretor. Tá. Mas a minha maior produção é o que eles chamam de dramaturgo de gabinete, que é você ficar sozinho na tua casa, trabalhando e entregar alguma coisa pronta já, entregar um trabalho pronto para alguém ou mostrar para alguém. No roteiro, isso já é mais difícil. Na televisão e no cinema, já é bem mais difícil você fazer alguma coisa sozinho. Normalmente tem as salas de roteiristas, tem uma equipe criativa, né? E tanto é que quando o produto fica pronto, quando o roteiro fica pronto, é difícil você dizer quem é que fez o quê,
sabe assim? Tá. Qual a ideia que foi aproveitada, porque realmente é uma junção de pensamentos, de soluções, sabe, de desafios, tal. O, E eu li uma entrevista sua, se não me engano, na Veja São Paulo, e você falava, e você disse isso para mim também no encontro que nós tivemos, se não me engano, há uns 5 anos. O tempo é inclemente, né? Foi lá na Vila Madalena, no sim, sim, café que não existe mais da Maia. pois é. E nessa entrevista, você diz que não pretendia abandonar o jornalismo por duas razões. Uma financeira, Uhum, porque, infelizmente, não só o teatro, mas tantas outras manifestações artísticas no Brasil não dão nem para o frango a passarinho, né? Para usar uhum, uma expressão uhum. tua. Mas porque o jornalismo ainda te dava algumas possibilidades de observação que acabavam se tornando objeto dramatúrgico. Uhum. Acho que você cita ali, inclusive, uma entrevista que você fez com o Antunes Filho e teve a possibilidade de ver ele te dar uma pequena aula ali, uma Sim, exemplificação. sim. De que forma o jornalismo está sendo útil ainda para você? É claro que eu sei que você utiliza muito, por exemplo, fatos históricos ou personagens existentes históricos na tua ficção. Mas me dá um exemplo de algo que tem sido importante no jornalismo para você fazer o que você faz no teatro. Eu acho assim que o jornalismo ele me ensinou várias coisas e acho que continua ensinando. Uma delas é a concisão, né? A Uhum, gente sabe que você tem por melhor que seja a história que você vai ter para contar, ela vai ter que encaixar num determinado espaço e você automaticamente quando você escreve é um trabalho de hierarquia, né? Você vai hierarquizando aquilo e contando as coisas que realmente são importantes. Estou falando agora como repórter, né? Você elenca, né, aquilo que realmente é mais sim. importante e vai deixando o que seria o supérfluo tal de fora. Isso eu acho que me ensinou muito na ficção, porque na ficção você também passa por esse processo, né? Muita coisa que você escreve, quando cai na mão de um diretor, ele mostra para você que aquilo é redundante, sabe assim? Que Uhum, aquilo não precisaria, que aquilo já está insinuado em algum outro momento, que aquilo já está pressuposto em um outro momento, ou que aquilo foi dito em um outro momento, né? Então, se você já chega, né? Quando eu sento para escrever como dramaturgo, se eu já entro, se eu já começo com o processo de síntese, se eu já começo a editar o que é interessante para uhum, aquela história, eu acho que já é um ganho, sabe? Acho que já é um grande ganho essa concisão. Eu diria que isso para mim foi a grande experiência mesmo, assim, a grande experiência que eu trouxe do jornalismo, eu acho que é a concisão. A segunda, eu acho que é a questão de uma linguagem, como eu posso colocar isso? De uma linguagem que não seja rebuscada, de alguma uma linguagem que tenha uma compreensão muito imediata, um tipo de abordagem, um tipo de diálogo que seja muito direto, sabe? Assim, sem porque teatro também é uma forma de comunicação. Então, eu acho que se as pessoas entenderem o que está sendo dito e de uma maneira que não soe artificial, né? Que eu acho que o grande problema, assim, às vezes que você encontra, né, nos diálogos de teatro, nos diálogos de televisão, tal, você fala, por que a pessoa fala desse jeito? Por que ela responde desse jeito? Por que uhum. parece, sabe, assim, não Agora, tem. agora, isso não, por outro lado, não pode ser uma amarra difícil de se livrar? A concisão, tudo bem.
a linguagem direta, na medida em que a gente, escrevendo matérias, a gente não exercita, faz brincadeiras de linguagem, por exemplo. Uhum, Não vou ficar mudando o plano narrativo. A uhum. gente deixa de exercer muitas possibilidades linguísticas, porque a gente tem que contar uma história, tem que relatar ali, se possível, com o lead logo no primeiro parágrafo. Uhum. Isso não acaba sendo uma amarra para o seu trabalho ou para o trabalho do dramaturgo? Olha, eu acho que opa, sumiu aqui. Eu fiquei escuro, é normal assim? Ficou um pouco escuro, sim. É. Espera, o que eu faço então Fazendo uns agora? exercícios em sépia. Pois é, mas eu não mexi em nada. Então continua aí. Ficou É, um pouco mais escuro, é como se a luz tivesse caído. pois Mas eu é, estou mas te vendo. apareceu um. Não, realmente eu não sei o que aconteceu, mas ficou escuro mesmo. É. Não, o Paulo, sabe o que é? Eu acho que se você entender a marra como desafio, né? Sim. Eu acho que tudo ganha mais sentido, né? Eu acho que tudo aquilo que representa realmente um desafio, que representa uma maneira de você não se sentir confortável e achar que está dominando o jogo, né? Porque o grande problema que eu acho assim de quem, porque por exemplo, o jornalista é, ele vai ter uma história por dia, as coisas vão estar acontecendo, né? E a matéria-prima dele é a vida que está dando, né? É a cidade que está dando, é o país que está Uhum. dando, é o noticiário que está dando, né? Eu acho que quando você vai escrever ficção, essas amarras, qualquer amarra, eu acho que ela é muito interessante no sentido de você não acreditar que sabe fazer, que é fácil, Tá. que você descobriu a fórmula, porque a chance de você se repetir é muito grande, sabe? A Uhum. chance de você tá contando a mesma história, só que com outros personagens, é muito grande. Eu não lembro qual foi um dramaturgo que disse que passou a vida inteira escrevendo a mesma peça, um dramaturgo famoso assim tal. Ele falou: olha, eu dei um grande truque porque eu passei a vida inteira escrevendo a mesma peça e ninguém percebeu, né? E Eu sei que tem um diretor que passou a vida inteira fazendo a mesma peça. Talvez mais de um. Tem um nome meio inglês, assim. é você que tá Eu tô falando. dizendo. Não, tô brincando, eu sei. Como atores que estão há 30 anos fazendo a mesma É. personagem na televisão, né? Eu acho que assim, eu acho que isso é um risco, sabe? Assim, Sei. eu acho que Você já se viu caindo nessa armadilha e tendo que refazer alguma coisa? Ou mesmo aquilo que você já produziu, você sentiu que era mais do mesmo? olha, no tema, sim, sabe Uhum. assim? Às vezes você percebe que aquele tema você já abordou. Mas tem uma coisa também que é assim, que é meio difícil da gente fugir, que tem alguns temas que são mais caros para a gente mesmo, sabe assim? São alguns temas que você vai querer falar sobre eles, né? Assim, se você, sei lá, se você pegar o Nelson Rodrigues, né? Sim, Dramas familiares, taras, não sei o quê, claro, tá tudo perversão. ali, né? Uhum. Tá tudo ali e tal. Então, por exemplo, peças que envolvam família, peças, relações de mãe e filhos, eu já usei em duas ou três, talvez até mais, talvez três peças assim, as relações de filhos com pais, Se principalmente. você pegar Shakespeare, eu acho que tem o quê? Uns três temas, assim, né? Todos os temas que interessam estão um pouco contidos em alguns poucos Sim, livros, né? sim. Talvez na É, e Bíblia. Pois é, e assim, eu acho também, por exemplo,
não vou dizer que eu não me interesse, mas eu teria muita dificuldade de escrever uma peça, um filme, alguma coisa sobre os bastidores da Fórmula 1, ou sobre o que ocorre numa seleção de basquete, alguma coisa assim, Sim. né? Olha, alguém está falando assim que eu estou no escuro para colocar uma luz. Lenita. A Lenita chegou agora e já achou que a gente está com problemas de iluminação, mas eu acho que vamos como é ver que a se gente, vê. como é que a gente coloca uma luz aqui? Ixi, Opa, agora eu sou... agora entrou uma cortina. Espera um pouco. Úmbia. Não. Espera aí. Cancelar. Meu Deus do céu, hein? Eu vou tentando aqui, espera aí. Tá bom. Opa! Melhorou. Melhorou. Massinha, só eu te chamo de Massinha, você me disse, né? Que era o teu apelido lá na época de... Não, acho que tem umas 4 ou 5 pessoas. Acho que tem umas então 4 ou 5 pessoas daquela época que me chamam de Massinha ainda. Ontem eu presenciei uma cena e eu fiquei pensando que poderia ser um bom ingrediente para nossa conversa quando você elogia de alguma forma essa capacidade do jornalista ou esse interesse de manter o fazer jornalístico na arte, na tua arte. Eu estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e ontem foi uma sessão momentosa do Congresso, que tem uma sessão da Câmara, do Senado e tem também do Congresso, tem umas coisas de regimento esquisitas. Sim. E houve um veto do Senado que foi derrubado no Senado, um veto do Bolsonaro que até gerou ali uma certa comoção. O Guedes falou que aquilo era um crime contra... O que aqui envolve, basicamente, esse tempo de pandemia, o valor que foi destinado a governos e municípios, e esse veto era sobre categorias como policiais, enfermeiros, coveiros, lixeiros, que não vão poder receber aumento nem ter progressão na carreira por um tempo X. Esse veto foi derrubado no Senado. Eles falaram que isso ia inviabilizar o Brasil, que é na verdade uma falácia. Mas a Câmara e o Rodrigo Maia se viu rapidamente na situação de desfazer aquilo que o Senado havia feito. Ele acredita muito no teto de gastos, tal. Em dado momento, ali no salão onde acontecem as coletivas, juntaram-se 13 líderes de partidos e da maioria, minoria, né? 13 líderes para falar daquele acordo que eles estavam amarrando para a sessão que ia começar às 15h. Era 1h isso. Havia menos gente entre os jornalistas do que falando ali atrás do púlpito, né, do microfone. Eram 13 líderes e o Osmar Terra de papagaio de pirata, assim, a figura. E talvez uns 10 jornalistas setoristas. Era uma situação bastante ordinária, assim, do fazer legislativo ali. Até porque eram 13 homens, todos brancos. Não havia nenhuma equidade, digamos. Sim, representatividade zero. Eu achei aquilo tão... o desfile papal de Roma, do Fellini. Lembra quando tem aquele desfile de moda no filme? Eu achei aquilo muito... Assim, uma visão de um setorista ali, não ia haver nada de especial naquela cena. Mas ao ver 13 homens dispostos para uma coletiva, para menos gente, numa situação de uma pompa absolutamente exagerada para a situação que eu vi ali no bastidor, me pareceu absolutamente artística. Sim. Hugo Giorgetti faria um filme com aquilo. Assim. Sim. Talvez isso seja uma coisa legal do nosso poder de observação, assim, de conseguir espremer um pouco de suco de coisas bastante áridas, aparentemente. Não sei se eu me faço entender. Não, total. Isso que é super legal tocar nesse assunto, porque eu acho que é exatamente isso que você falou,
eu não quero ficar assim, tipo, o jornal, como, sabe, assim, como, Uhum. não é no sentido. Mas é que o jornalismo, ele tem essa característica de treinar o teu olhar, né? Treinar o teu olhar para o que está acontecendo. Assim, por exemplo, se você tivesse um tempo grande numa TV ou um espaço grande numa revista, num jornal, alguma coisa, e que você pudesse, né, explorar essa contradição, quer dizer, o ponto de vista humano que você está tendo sobre aquilo, né? Às vezes fica mais interessante até do que o próprio assunto que está sendo debatido, né? Você dá esse entorno, falar dessa absoluta falta de representatividade, assim, de 13 homens brancos, héteros, enfim, né? Dizendo como é que ia ser a vida do funcionalismo até o final de 2021. Então, esse treinamento, eu acho que é a famosa pimentinha, né? Aquilo que vai dando o tempero. Então, eu acho, eu cobri quando eu fui escrever a minha primeira peça, eu já tinha 18 anos de carreira como jornalista, já tinha feito cobertura de cidades, de esportes, de cultura, de política, já tinha passado por comportamento, moda, né? Já tinha passado por várias áreas do jornalismo e tal. Então você acaba. E eu também acho que eu tive uma escola interessante, que foi o Jornal da Tarde, que incentivava isso, né? Que incentivava esse tipo de texto. Você usou a palavra lead, né? Uhum. Que incentivava esse lead mais pomposo, né? Eu me lembro quando morreu uma atriz, eu acho que foi, se eu não me engano, olha, talvez eu esteja Isabel Ribeiro, se eu não me engano, assim. Era uma atriz muito boa, mas ela não era muito famosa, assim, não era uma estrela, mas era uma grande atriz, assim, dramática, tal. Acho que ela tinha trabalhado no Rebu, alguma coisa assim. E eu fui cobrir o enterro dela, tal, né? E, e volto para o jornal e escrevo assim, a atriz fulana de tal morreu ontem, foi enterrada não sei o que tal. O meu editor falou assim, se era para fazer isso, você nem precisava ter ido, né? Se não era para dar um molho A nisso, gente cobria daqui, né? ele falou, a gente cobria daqui, não precisava ter ido para vir com morreu ontem aos tantos É. anos e foi enterrado em tal lugar. Então era um toque, né? São toques assim que vão te ajudando. Mas eu acho que teve uma coisa que você perguntou, o Paulo, que eu acabei, que a gente acabou. Entendi. As coisas do jornalismo tal, que eu tinha te falado, né? Da concisão, da observação. E no meu caso, como eu cobri muitos anos cultura, e quando eu faço matéria, é, quando eu faço matéria, ainda é na área de cultura, então eu tenho a oportunidade de, às vezes, como você falou do Antunes Filho, né? Essa matéria era para a revista Bravo tal. Eu passei um dia lá com o Antunes Filho e, e quando eu falei para ele me explicar o que era um método, né? Eu falei, ô Antunes, traduz para a gente o que é o Uhum. famoso método Antunes Filho, que todo mundo fala do método, né? Quero que o camarada que vai ler essa matéria aqui saiba o que é, traduz isso para mim. Era lá no Sesc Anchieta. Só estávamos nós dois no teatro. Ele mandou acender a luz do palco, subiu lá, subiu no palco e ficou, tipo assim, acho que meia hora improvisando só para mim. É um negócio que eu não acreditava. Assim, tipo, uma história que ele mesmo inventou, que eu nunca mais vou esquecer dessa história, de uma família que estava. Ele foi improvisando na hora, uma família que estava passando fome, e daí o filho saiu para comprar umas batatas, que era só isso que eles tinham condições
de comer, e daí o filho voltou com as batatas, e daí ele fez 3 ou 4 reações possíveis que essa mãe teria quando ela viu que ia ter alguma coisa para comer. E eu falei, caramba, o Antunes fazendo como ator, fazendo várias vozes, não sei o que e tal, né? Então, eu tive também essa chance assim. Você já era dramaturgo nesse momento? Já era assim. E tive essa chance também, assim, sei lá, para a revista Serafina, né, aquela publicação da Folha e tal, Finada Serafina. Finada Serafina, passar um dia todo com a Marília Pêra, com a Fernanda Montenegro, então, André Beltrão, eu podia citar vários, muita gente assim tal, que eu não teria, talvez eu não tivesse um acesso tão fácil como dramaturgo, assim, quer dizer, não teria Foi uma como pequena chegar... oficina, né? Ali. Sim, total. Mas talvez ele tenha sido tão generoso porque você era dramaturgo, ou ele teria feito com quem tivesse simpatia ali. Eu não sei. Difícil dizer. Não sei. Não era uma pessoa... comigo ele sempre foi assim muito querido, mas era uma pessoa... É uma pessoa muito, muito polêmica, assim. Ele já tinha perdoado o Luiz Melo nessa entrevista? Né? Já tinha. Hoje eu lembrei, eu estava tentando as coisas que... Eu me movimento um pouco por associação de ideias. Né? Eu estava tentando lembrar do nome do Marco Rica, né? Esse ator ubíquo. Mas o Marco Rica não era ubíquo nos anos 90. Eu assisti Dois Perdidos numa Noite Suja, uma montagem super pequena, independente com ele. Não lembro quem contracenava com ele. Porque eu estava pensando no Plínio Marcos, porque eu li Abre as Asas sobre Nós, hoje, não tinha lido. E achei muito o Plínio Marcos, não só na lírica, digamos, mas como na escolha dos personagens. Tal. E aí eu cheguei no Marco Rica, e do Marco Rica eu fui para o Luiz Melo, sei lá por quê, e aí lembrei dessa entrevista maravilhosa que o Antunes fez para o Armando Antenori, quando ele fala que o Luiz Melo está indo para a Globo, né? Deixa de comprar eletrodomésticos, né? E Fena, eletrodomésticos. Exatamente. Escande as sílabas. Mas Plínio Marcos, você tem... Plínio Marcos e Nelson Rodrigues, que nós falamos há pouco, mais Nelson Rodrigues, eram jornalistas que se transformaram em dramaturgos, né? Jornalistas inicialmente. Plínio Marcos, na verdade, era camelô, né? Funileiro. Talvez ele tenha ido para o jornalismo depois. Mas você já sente que tem uma filiação, alguma linguagem? Se a gente daqui a um tempo tiver que te colocar em uma etiqueta, onde você vai estar, você acha? Como a gente consegue ver Plínio Marcos, consegue ver Nelson Rodrigues, consegue ver Chekhov, por exemplo? Olha, eu gosto muito do universo de todos eles. De todos eles. O Abre as Asas, que você citou, realmente foi uma peça que não tinha como fugir, né, desse universo, porque ela era baseada num conto do Drauzio Varela, que se chamava Bárbara. E Bárbara era uma travesti presa no Carandiru, né? E era um projeto, né, para levar Bárbara para o teatro. Então eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar com esse universo de presos, da prostituição, da violência, né? De uma vida muito difícil, né? De um submundo mesmo assim. Então eu acho que realmente namorou muito assim o universo do Plínio. Tem uma outra peça minha chamada A Noite do Aquário,
que vai, eu acho que tá para virar filme, o roteiro já está pronto. Eu inclusive colaborei no roteiro. A partir do segundo tratamento do roteiro eu entrei e tô falando aqui em primeira mão, vai virar um filme com a Sandra Corvellone. Opa, E é furo aqui no é um site de furo, cortina de rua. é um furo. E quer dizer, agora entra todo aquele processo de captação, tudo é difícil, mas a princípio é isso, né? E que também é uma peça que é um drama familiar pesadíssimo, né? É um drama familiar pesadíssimo que envolve é, é, incesto, né? Uhum. Que envolve incesto tal. Essa mãe, ela tem 2 filhos, uma ligação completamente louca com eles depois que ela foi abandonada pelo marido, e o filho mais velho sai de casa e quando ele volta 8 anos depois, ele sai de casa com... Opa, fiquei escuro de novo. Ficou escuro de novo. Mas já sabe como solucionar agora? Já, agora ficou, Opa, fica mais rápido. vamos lá. Então, ele volta depois de 8 anos e ele volta parecidíssimo com o pai, parecidíssimo com o pai. Ele sai de casa com 18, 19 anos, ele volta com 26, 27, e ele ficou muito parecido com o pai. E essa mulher que nunca tinha lidado bem com o abandono, né? O marido dela um dia realmente foi embora. Quando esse menino volta, em algum lugar da cabeça dela, ela estava vendo o marido. Então ela começa a desenvolver uma relação estranhíssima assim com ele, estranhíssima, e que termina mal. O que eu posso dizer é isso, que termina mal. Então eu acho que isso vai para o lado, talvez, não é que vai para o lado, mas talvez lembre um pouco, né, o universo do Nelson tal. Agora, eu também... A minha pergunta foi capciosa, assim. Eu não acredito muito que a gente tenha necessariamente uma filiação, consiga. Uhum, Você está me dando tempo, onde você estaria, né? Mas eu imagino que olha, estaria em não, vários assim, por lugares, né? exemplo, mas, por exemplo, tem a, a, a dramaturgia americana é uma coisa que me fascina muito, Uhum. dos grandes, assim, Albi, Arthur Miller, Tennessee Tennessee Williams. Williams, Uhum. sabe? Então, esse universo, assim, por exemplo, do Quem Tem Medo de Virginia Woolf, ou Longa Jornada de um Dia à Noite Sim. Adentro, A Morte do Caixeiro Viajante, essas peças, né? O Panorama Visto da Ponte, né, do Arthur Miller, tal. Uhum. Esses grandes dramas americanos, eu tenho eu tenho um grande fascínio por eles, assim, de verdade, assim, se eu pudesse, eu acho assim, com toda a modéstia do mundo, de verdade mesmo, assim, longe de qualquer comparação, mas assim, é um universo que eu gostaria de transitar mais, sabe? Esse universo, quando a gente fala pode parecer uma coisa antiga, né? Assim, essas peças, algumas, sei lá, elas têm 60, 70 anos, tem muita coisa muito mais, obviamente, com uma nova linguagem, uma nova abordagem, né? Na dramaturgia americana, dramaturgia inglesa, que são as que mais chegam aqui para a gente, né? Uhum. Mas essa questão É muito da... potente, né? Sim, É para muito mim, por potente. exemplo, essa questão da família é uma coisa muito interessante. Os argentinos, eles também fazem isso, mas eles também, eu acho interessante porque às vezes eles têm um olhar meio empresarial, o empresarial que eu digo, um olhar econômico, né? De coisas, de famílias que se desintegram porque a economia ferrou ou porque a ditadura
fez coisas terríveis, ou porque o país empobreceu. Sim, Então, sim. Tem uma ambiência muito forte, né? muito forte, sabe? É, Eu acho que nisso eles são muito bons no cinema, principalmente, sim. mas as poucas coisas argentinas que vieram aqui, que eu tive a chance de ver ou de ler, isso também está muito. Sempre tem um pano de fundo político, econômico, social borbulhando ali por trás, sabe? E esse pano de fundo talvez seja mais que um pano de fundo, talvez seja um componente dramatúrgico com tanta força quanto um personagem, talvez, né? Não, total, total. Você falou em Argentina e eu não queria deixar passar que um dos que nos assistem aqui é o Carlos Turdeira, um amigo argentino. Queria mandar um especial oi, sem demérito para todos os outros que estão aqui. Também agradeço todos. É que o Carlos ele teve um infarto recentemente, Opa. não é o primeiro, e está se recuperando. Um grande abraço para ele. E aqui atrás de mim também tem uma fotografia de um outro grande amigo argentino, que é o Hernan Reik. Se ele estiver vendo, sempre tem uma cenografia do Hernan. Talvez uma das coisas que te distingue, mais para frente, se a gente for fazer um resumo da sua longa, hoje já longa carreira, né, 25 peças, é que você aproveita alguns personagens, como eu disse lá atrás, reais e monta uma dramaturgia a partir daí. Isso aconteceu com Kurt Cobain, isso aconteceu com Chet Baker. Eu não sei se você chegou a montar ou só escreveu, e eu só vi isso no teu blog. Infelizmente, esse blog acho que parou, que é a história Parou. do boxeador Emily Griffith, Emily Griffith. que parece uma Então, história sensacional. então eu tenho outro. Então, meu segundo furo. Vai, faz. Você está dando o segundo. Tá, depois dá para a gente. Só daqui a pouco vai aparecer um reloginho, a gente vai ter que correr. Tá. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: quando a escritora Patrícia Mello, a escritora policial, numa época que ela era um pouco mais falada, fez O Matador, que é um livro baseado nos matadores, né, os pés de pato da periferia, que são contratados para matar quem faz um roubo. Então, em dado momento da pesquisa do trabalho para o policial que ela estava escrevendo, ela diz o seguinte: a realidade é inverossímil, não tem verossimilhança na realidade. Uhum, Ela abandonou completamente a pesquisa. uhum. Sim. Você se deparou com isso? Eu concordo totalmente com ela e a gente aprendeu a lidar com esse fato de que de que a realidade é inverossímil e a gente não cobra mais isso. Principalmente no Brasil dos últimos anos, No né? Brasil, É, agora. no Brasil de agora, no Brasil de janeiro do ano passado até agora, a gente tem visto coisas que, se você colocar é, toda semana, eu acho assim, que toda semana você tem um caso nesse país que, se você colocar aquilo na ficção da maneira como está acontecendo, né, o último, a coisa mais escabrosa foi a da garotinha de 10 anos. Se você coloca isso, se você escreve exatamente daquela maneira, os padres falando da maneira como eles estão falando, os religiosos, se você transporta essas figuras, as pessoas vão falar, não, cara, o cara carregou nas tintas, imagina, que exagero, não sei o quê. Então, a realidade, ela realmente supera mais. Agora, indo direto, indo para a sua pergunta, o Kurt Cobain o primeiro texto que eu fiz baseado num personagem real. Era uma coisa que eu já estava pensando, né? Tem 9 anos o Kurt Cobain. Naquela época eu já estava pensando, mas como curiosidade mesmo, assim, como curiosidade de trabalhar um dia com um personagem real. E daí veio esse convite. Um amigo meu, ator, ele me procurou dizendo que queria fazer um monólogo e inspirado numa pessoa Tá. de verdade e tal. E eu perguntei quem era, e ele falou Kurt Cobain. Eu, assim, se dependesse de mim, eu, assim,
eu curtia muito Nirvana. Quando ele me convidou para fazer, eu estava com o CD, o Nevermind, do Nirvana no carro, tinha ouvido aquela semana, tal. Achei até uma puta coincidência. Mas não era um personagem que eu iria eleger. Sabe assim, tipo, meu Deus. Mas quando ele fez o convite, eu comecei a pensar a respeito, comecei a ler muita coisa, comprei livros, um amigo meu estava nos Estados Unidos, mandou um livro de lá, li 2 ou 3 biografias dele, tudo que era possível eu li, eu li, e eu falei, não, acho que aqui rola um caldo sim, aqui tem uma história para ser contada. E foi, e acho que a partir daí, como não eu sempre, depois isso voltou a acontecer com o Chet Baker, né? Como em nenhum momento eu quis fazer assim, tipo, vida e obra, né? Uhum. Então, minha maneira de trabalhar foi assim, tipo, ler, fazer algumas anotações, tal, e daí não voltar mais à pesquisa, não, como fez a Patrícia, abandonar aquilo e ver o que é que daquilo ficou na minha cabeça e trabalhar em cima daquelas informações. Então, por exemplo, a história do Chet Baker, né, que se passa numa tarde de gravação, né, que ele está voltando para os estúdios depois de ter apanhado na rua e ter quebrado todos os dentes e não conseguir mais tocar. O que havia de verdade nisso? Que realmente ele apanhou na rua, levou um chute na boca nos anos 60, perdeu vários dentes e perdeu a embocadura do instrumento. Então ele não conseguia mais tocar. Daí ele passa um ano na miséria, foi trabalhar de frentista, foi trabalhar de faxineiro, Chet Baker, que já era o Chet Baker, né? Então eu crio uma situação em que ele está voltando para o estúdio, né? Com os músicos amigos dele e tal, meio decadentes, uns músicos meio decadentes e tal. Essa gravação nunca existiu, né? Essas pessoas não existiram, essa tarde no estúdio não existiu, mas assim, muita coisa que é dito ali é a realidade. E do Kurt Cobain também, assim, a situação em que a peça se passa, ela nunca existiu, mas o que ele está dizendo ali são coisas que ele disse ou são interpretações de coisa que ele disse. Agora, vai dar tempo. É que você falou do boxeador, que é uma história realmente muito interessante. O Chet Baker foi um convite, né, para eu escrever, e o Kurt Cobain também foi um convite. Agora, o Emily Griffith, não, foi um dia eu estava lendo a Folha, eu nunca tinha ouvido falar desse boxeador, realmente não tinha ouvido falar nele. E no caderno de esportes, estava lá, morre o boxeador Emily Griffith, o primeiro campeão mundial a assumir a bissexualidade. Daí eu falei, que história é essa? Vou ver tal. Daí, assim, eu achei a história dele fascinante, porque ele era realmente assim, ele foi 5 vezes campeão mundial, e entre finalzinho dos anos 50 e começo dos anos 60, e mata um cara no ringue mata que um cara havia no ringue. xingado ou explorado essa característica. Ele estava defendendo o título mundial em 1962, numa luta que estava sendo transmitida ao vivo. Um boxeador cubano que no dia anterior, no sábado, né, a luta foi no sábado à noite. Na sexta-feira, durante as pesagens, né, que eles têm que se pesar lá, tal, esse boxeador cubano chamou ele de bicha, na frente de todo mundo, do técnico, não sei o quê, e ficou assim, bicha, amanhã eu vou acabar com você no ringue, depois eu bato no teu marido, não sei o quê. Ele ficou tão enlouquecido. Ele já tinha saído do armário, o Emily Griffith era aberto, pois é, mas não se dizia, né?
não se falava, né? Boxeador gay. Então, por exemplo, na Inglaterra, ele ganhou algumas lutas lá, chamavam ele de um boxeador esquisito. Sim. Sabe? O boxeador esquisito, o boxeador delicado. E antes de ser boxeador, ele trabalhava numa fábrica de chapéu para mulheres. Uhum. Então ele Tinha mão confeccionava pequena, né? mão pequena, mão sem calo, mão lisa. Então também falava boxeador de mãos suaves, não sei o que e tal. E nessa luta é muito interessante porque assim ele estava tentando recuperar o título que ele tinha perdido no ano anterior para esse mesmo cubano que já tinha chamado ele de bicha antes da luta do ano passado, do ano anterior rolar. E Era isso rescindente. desestabilizou e ele perdeu o título. Daí o cubano falou: bom, vou fazer de novo. Só que ele enlouqueceu tanto que no 12º round, que é o nome da peça, inclusive, ele vai e ele dá uma sucessão de socos. Parece, isso tem no YouTube, se alguém procurar, é uma cena impressionante. Se eu não me engano, ele dá 17 socos em 5 segundos. É uma máquina assim. O cara sai em coma do ringue e morre 10 dias depois. Baixou a pomba gira. Exatamente. E assim. E essa E história. a peça é dividida, os atos da peça são os rounds da luta e os intervalos, né? Ela tem exatamente a duração de uma luta de boxe, que são 12 rounds de 3 minutos cada um, e um intervalo de 1 minuto. Então, é como se a pessoa, se o público fosse ver uma peça. Quer dizer, a maioria das peças. Eu li bastante sobre boxe para escrever sobre isso, já não domino, mas assim, é meio difícil chegar no 12º round, né? Às vezes termina no segundo, terceiro, né? E vai virar peça, vai virar filme, vai virar minissérie, vai virar tudo. Olha, a peça já está escrita e tem um grupo de teatro muito bacana aqui de São Paulo chamado Os Crespos, que é um grupo formado só por atores pretos, diretores, tal. E eles ganharam um edital para fazer a peça. Eles fizeram já uma leitura do texto, uma leitura encenada no Itaú Cultural, que foi ótima. Eles fizeram nesse dia, eu sei que o tempo está acabando, mas nesse dia, quando eles fizeram, eu entendi realmente o que é o lugar de fala. Que legal. Sabe, assim, que eles estavam falando de injustiça social, de perseguição, de racismo, tudo que esse campeão sofreu. E eles ganharam, né? Eles ganharam o edital e agora, quando os teatros voltarem, né? Eu acho que eles vão estrear, assim, em algum momento, né? Vamos torcer. Bacana. Entrou o reloginho aqui, a gente tem 1 minuto e 40. Você me disse ao longo dessa semana que a tua média de produção de peças era mais ou menos 2 por ano, e esse ano mudou, não escreveu. Efeito da pandemia, você ficou mais dispersivo, nenhuma relação, o que aconteceu? Eu, na verdade, assim, eu fiquei mais com dificuldade de concentração. Deixa eu, agora que eu aprendi aqui já. Eu realmente, no começo, eu fiquei com muita dificuldade de concentração para produzir. Não para ler, para ver série, nada disso. Assim, teve gente que falou que não conseguia fazer nada, né? Que ficou disperso em relação a tudo. Eu só fiquei disperso para trabalhar. Mas não parei de escrever, não. Eu comecei a fazer uns contos, coisa que eu nunca tinha escrito, sabe? Aliás, você colocou alguns no Facebook, eu li um deles, inclusive. Sim, eu comecei a escrever uns contos, e eu escrevi um conto grande, né? Eu escrevi um conto
Quer dizer, grande para o meu padrão, porque eu estava escrevendo coisa de 3 laudas, 4 no máximo. E daí o meu primeiro foi um conto de 18 laudas, que se passa no Equador,